Olá, nesse vídeo eu vou resolver essa questão aqui que estava na lista, né? Então eu vou fazer basicamente eu montei uma lista para resolver em sala. Então aqui nesse canal eu vou basicamente pegar essa lista e vou resolver ela toda numa playlist separada dedicada para OBF, para fins de você estudar para a Olimpíada, enfim, OBF/ITA, tá ok? Bom, então vamos começar com essa questão aqui. Essa aqui é a questão. Essa questão da lista aqui é a questão 33, né? Questão 33 da lista. Basicamente, a lista tem 60 questões, né? E eu vou selecionar, tipo, sabatinado, né? Para resolver, não necessariamente na ordem certa dele. Vou começar aqui com a questão 33, então. Ela traz pra gente esse circuito, né? Aqui. De modo que tudo isso aqui está imerso, né, num campo magnético aqui, que eu até esqueci de desenhar aqui na questão, né? Mas a ideia é que ele está dentro, né? Ele está dentro tá puxando para a parte de dentro dessa imagem aqui, né? Certo? E é perpendicular à velocidade, né? Então, assim, se o campo magnético é perpendicular a velocidade, né? Então surge, né, uma força magnética, né? Na velocidade que eu estou falando é a dos elétrons aqui, né? Porque vai surgir uma corrente induzida aqui, né? Quando eu vario, né, a área desse campo magnético aqui. Então, por exemplo, nesse instante aqui, tá assim, né? Agora, em um instante futuro, vai estar, vamos dizer assim, certo? Então, opa, peraí, que eu errei aqui. Mais ou menos assim, ó. Então, o que acontece? A haste antiga que estava aqui, por exemplo, agora veio para cá, né? Então, aqui eu tenho o comprimento R, novamente com a mesma velocidade, né? Porém, eu desloquei um valor ΔX aqui, por exemplo, tá bom? Tá, então aqui é o seguinte, a gente tem que fazer com que... tem que encontrar, né, o campo magnético. E a gente vai usar aqui duas equações principais, né? A primeira é referente à força magnética nessa barra aqui. Como que a gente encontra, né? Nota, a barra aqui, né? É uma barra normal, né? Metálica, né? Então aqui nessa barra, o que vai acontecer? Ela tem um comprimento R, né? Aqui. E os elétrons, eles vão ter uma velocidade neles, né? No caso, não os elétrons, necessariamente nas cargas que estão fluindo na barra, né? E como é que a gente calcula essa velocidade, né? Eu vou chamar a velocidade da carga aqui, V de Q, né? Então ela vai ser o deslocamento, que no caso é L, dividido pelo intervalo de tempo necessário, né? Para que elas passem para cá, certo? Para que essa carga Q aqui, ó, saia daqui e vá para cá, certo? Ok? Então isso é V de Q, ok? É V de Q. Tá, e o que eu faço agora? Bom, vamos lá. Agora a gente vai fazer. A gente vai pegar e montar a expressão da força magnética, né? A força magnética em módulo, ela é a carga, é o produto vetorial, na verdade, né? Da velocidade do campo magnético. Mas, enfim, operando, né? Como é perpendicular aqui, o seno vai dar 90, né? Então, porque ficaria um módulo de V vezes um módulo de B, né? Multiplicados os dois. Vezes o seno do ângulo em 3, né? E nisso a carga também junto, né? Só que, como eu acabei, né, de explicar, o que acontece é que o ângulo, né, entre eles é 90 graus, então dá 1, né? Aí, então, o 191, né? Então não preciso colocar. Então aqui fica Q vezes V vezes o valor do campo magnético que eu quero encontrar, né? Beleza? Tá. Cheguei aqui. Só que ele diz que ele me dá a força, né, que eu tenho que fazer de modo a equilibrar, porque olha, quando eu vou variar a área, vai surgir uma força magnética. E eu tenho que equilibrar isso com uma força F que eu tenho aqui, ó, que vale 3,75 vezes 10 a menos 3 newtons, né? Então, a força magnética, ela tem que ser em módulo igual a essa força, tá ok? Aqui. Beleza. Mas aqui é ver o quê? É V de Q, tá? É a valor da carga que tá passando aqui, a valor da carga, né? Ok, mas... Então eu vou fazer a substituição aqui, ó. V de Q é R sobre ΔT, tá? Então, Q vezes R sobre ΔT vezes B igual a F, tá? Aí é o seguinte,
quem é que é sobre ΔT, hein? Isso aqui é exatamente a definição de corrente elétrica, beleza? A carga pelo tempo que está passando no objeto é a corrente elétrica, tá? Então, a força que eu vou fazer vai ser B vezes EG, né? Vezes I, tá? Ah, professor, beleza. Mas quem é essa corrente elétrica aí? Como é que eu encontro ela? Porque, tipo, o F eu tenho, o E eu tenho e eu quero o B. Então só vai faltar I, né? Quem é I? Como é que eu encontro I? Aí tem que lembrar, né, da lei de Lenz, né? Que a fonte, a fonte não, vai surgir aqui, né, uma fé induzida, né? E o valor dela, né, é calculado em módulo, assim, né, absoluto, pela variação do fluxo magnético dividido pelo intervalo de tempo, né? Aqui. Tá, mas quem é o fluxo magnético? Lembra que o fluxo magnético, né, ele é o produto de B vezes A, né? Aqui. Então ele é o produto do módulo do campo vezes a área. Mas o campo magnético é contínuo, né? Então quanto que é a área aqui, ó? Veja aqui, ó. Aqui no instante eu tenho, vamos dizer assim, A aqui, né? Eu tenho essa área aqui, ó, eu vou chamar de A. Aqui eu tenho A também, só que eu tenho aqui, ó, esse ΔA, beleza? Que surgiu aqui. Qual é o valor desse ΔA aí? Bom, ó, ΔA, né? Se você reparar bem, é o que? É um retângulo, né? Então, é a área da base vezes a altura. A área da base é ΔX e a altura é R. Então, fica ΔX vezes R, tá? Esse é o valor da diferença de ΔR. Por que isso é importante? Porque, como o campo magnético é constante, né? Então, por exemplo, quando eu fizer, né, B, né, vezes... porque eu pego a área final, né, e subtraio da área inicial, beleza? Aqui, a zero. Então, fica tipo B vezes... aqui eu ponho em evidência, né? Então fica A menos A zero. Só que A menos A zero é o meu ΔA, né? E o meu ΔA eu já sei, é ΔX vezes R, como eu acabei de encontrar, tá bom? Então, aqui, esse ΔΦ, né? Aqui, ele vai valer para mim, ó, B vezes ΔX, né? Que tá aqui, vezes R, tá? Que é, ok? Dividido por um intervalo de tempo, o ΔT aqui, que vai ser necessário para que eu mova essa barra, tá? Mas quem é ΔX sobre ΔT, ou seja, o intervalo de tempo que demora para essa barra vir daqui para cá, como a velocidade é constante, é a velocidade da barra, beleza? Então, ΔX sobre ΔT eu vou chamar de V, beleza? Então eu escrevo B vezes V vezes R igual a I, né, aqui no caso. Cara, mas na tensão, como é que a gente escreve a tensão? A tensão, ela é R vezes I, né? Lembra lá da lei de Ohm, né? Então a tensão aí é R vezes I, ou seja, a minha corrente elétrica, ela vai valer B, V, R sobre R, tá bom? Aqui. Professor, tá, e agora? O que a gente faz? Agora que a gente está fazendo tudo isso aqui só para encontrar esse I aqui. Então a gente vai voltar agora lá para a expressão inicial que a gente tinha, que era essa aqui, né? F igual a B vezes R vezes I, tá bom? Aí. Então, ó, F é igual a B vezes R vezes I. Mas quem é I? I aqui, olha, ó. B, V, R sobre R, tá? Isso aqui vai ser igual a... o que eu vou fazer? Eu vou isolar B vezes R aqui, tá bom? Porque aqui eu tenho B e B. Aqui eu tenho R, aqui eu tenho R. Então fica B ao quadrado, né? Vezes R ao quadrado. Ou seja, a BR ao quadrado, né? Aqui. BR ao quadrado. Vezes... essa velocidade aqui, lembra que é a velocidade da barra, tá bom? Aqui eu tenho a velocidade da barra. Então eu tenho a velocidade da barra dividido pela resistência igual a força, tá bom? Aqui. Beleza. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar multiplicando aqui, né? Então, na verdade eu vou multiplicar por R aqui, né? Multiplica por R aqui. Aí se corta aqui. Agora eu vou dividir, né? Por VB. Certo? Então aqui eu vou dividir por VB também. Simplifica. E aí eu vou tirar a raiz, né? Como eu estou calculando o módulo do campo magnético, né? Então ele é sempre positivo. Então não preciso me preocupar com o sinal nem nada. Beleza?
tira a raiz quadrada aí. Então, vai ficar pra gente o quê? Vai ficar BR, né? Igual a raiz de F vezes R sobre VP, tá bom? Beleza. Professor, mas quem é... Agora eu vou isolar aqui, né? Então eu vou ter que dividir aqui por L. E aqui eu vou dividir por L também. Beleza? Perfeito. Eu vou encontrar um B igual a 1 sobre L vezes a raiz quadrada de F vezes R sobre VP. Então, o B vai ser o quê? 1 sobre 0,5 metros, né, que é 50 centímetros, da raiz de 3,75 vezes 10 a menos 3, vezes 3, né, dividido pela velocidade da barra, que é 2, tá bom? De acordo com os dados, né, claro, da questão aqui que ele deu, né? Velocidade da barra 2 metros por segundo, a R era 3 ohms, enfim, é de acordo. E, então, se você fizer as contas, né, abre as contas no papel aí, isso aqui dá igual a 0,15 Tesla, beleza? Então tá aí a resposta da questão. E essa questão é bem interessante, né? Tipo, ela traz várias... segue uma sequência de passos, né? Que não é meio assim óbvia de cara, então você precisa ir ajustando e fazendo manipulações, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham aproveitado a aula e é isso.